Bom, gente, a gente vai falar de conflito e vamos falar de comunicação no conflito do casamento. Primeiro, eu quero dizer para você que não existe casamento sem conflito. A ausência de conflito não significa que é sinal de que um casamento está em paz, que ele está bem. Porque existem famílias que elas não estão em conflitos, quer dizer, elas não estão brigando, mas porque um está num quarto, outro está no outro, quando um chega na sala, o outro sai, as pessoas não se comunicam, elas não interagem, ninguém briga com ninguém, mas também ninguém se importa com ninguém. Então as pessoas são individualizadas ali, cada um só divide uma casa, um apartamento, mas cada um está levando sua vida. Não ter conflitos dessa forma, isso não significa um bom ambiente, um bom relacionamento. Significa relacionamento totalmente superficial. Não existe discussão, mas também não existe interação, não existe intimidade. E não é isso que a gente quer. A gente precisa ter essa intimidade, mas saber como gerenciar isso, esses conflitos. Então, o principal não é não ter conflito. Conflito, o principal é você saber lidar com eles. Olha, existe até uma historinha de um casal, já de idade, que eles disseram, não, nunca teve conflito aqui em casa nunca teve briga. E aí perguntou como é que pode um casal ter 50 anos de casado e nunca brigar. Aí ele contou, né? Ela na verdade, foi estavam os dois juntos. E aí eles contaram que a história começou desde a lua de mel. Era na roça, eles casaram na roça, na casa do pai. E aí, naquela época, você terminava o casamento, pegava sua charrete ou seu cavalo e ia para a fazenda onde ia morar, para o sítio onde ia morar. Enfim, ninguém viajava e não era como é hoje. Muito bem. Acabou o casamento, o cara botou a noiva em cima do cavalo e foi pro sítio dele. No meio do mato, lá, indo embora, né? O cavalo empacou. O cavalo empacou, ele desceu, a mulher, e ameaçou o cavalo com uma vara, né? Não vai sair, não vai levantar, não. E o cavalo não reagia, ele deu uma varada, um monte de varada no cavalo. O cavalo empacou mesmo, não queria andar de jeito nenhum. Ele pegou uma arma. Pegou uma arma, a mulher ficou assustada, nem sabia que ele estava armado. Pegou uma arma, botou na cara do cavalo e falou assim: você não vai andar, não? 1, 2, 3. O cavalo não reagiu, ele pá, deu um tiro na cabeça do cavalo. A mulher ficou desesperada, falou assim: você é louco, você matou o cavalo, agora como é que eu vou embora? Eu tô de vestido de noiva, eu tô morta de cansada, eu não vou a pé para casa, não. Aí ele falou: ponto, bastou isso. Então, queridos, só esse casal foi que não brigou, mas também não tiveram um relacionamento muito amigável. E não é isso que a gente está querendo na vida da gente, tá bom? Então vamos aprender a conversar. Bom, o que é um casamento bem-sucedido? É um casamento onde você sabe lidar com conflito e sabe conversar. Você sabe falar. Existem muitas dificuldades. Existe dificuldade com o filho, existe dificuldade na área sexual, existe dificuldade com a infidelidade, com a sinceridade das pessoas, com afeto e carinho que alguém é frio, ou com questões financeiras. Escreve depois para mim qual é o problema que você acha que é mais comum dentro de um casamento. Agora, essa dificuldade de diálogo, essa dificuldade de comunicação, por que tem gente que não consegue conversar? Tem gente que não conversa. Tem gente que não fala de jeito nenhum. Tem homens que são extremamente calados. Tem mulheres que são extremamente caladas. Então, por que isso acontece? Gente, muitas vezes acontece por causa da criação daquela pessoa, tá? Existem muitos motivos, vou só falar alguns. Mas tem alguns que é por causa da criação. Tem pessoas que foram criadas num lar onde não tinha afeto, não tinha comunicação nenhuma, ninguém conversava, ninguém queria saber do sentimento um do outro. Então, essas pessoas viveram uma vida muito prática, só dentro daquilo que era para ser feito, e ninguém se importava muito com o sentimento um do outro. Então, essas pessoas não aprenderam a conversar. Eles não sabem colocar as coisas, eles não sabem falar de sentimento, nem ouvir o sentimento do outro. Isso é por causa da educação dessas pessoas, da forma com que essas pessoas foram criadas. E isso você pode perceber desde que você está namorando essa pessoa. Desde a época de namoro, você provavelmente já percebeu esse tipo de coisa. Então, tem pessoas que realmente têm dificuldade por causa disso. Outros por causa do temperamento. Tem gente que tem um temperamento mais expansivo, tem gente que tem um temperamento mais tímido. Então, existem muitas dificuldades
que impedem a pessoa de falar, né, de se comunicar melhor. E muitas vezes não é contra você. Às vezes a gente pensa que tudo é contra a gente, tudo está fazendo contra a gente, mas tem que entender que aquela pessoa tem uma história particular, tem uma história pessoal, tem uma história antes de te conhecer, ela já tinha aquela história. E a gente precisa entender isso. Se você, não importa o que você viveu, não importa qual foi o tipo de problema que você teve, o que importa é que agora a gente tem que superar as coisas. Superar por quê? Para que você possa, porque isso atrapalha o seu casamento, porque isso atrapalha a sua convivência e porque isso atrapalha o emocional dos teus filhos. Uma criança que é criada num lar onde não tem diálogo, onde só tem briga, onde a criança percebe que não tem união, não tem, as pessoas não são unidas, não compartilham as coisas, faz muito mal para uma criança. Então, mesmo que você tenha tido um passado difícil, mesmo que você tenha sido criado por pessoas complicadas, seu pai, sua mãe, mesmo que você esteja repetindo a história do seu pai, está na hora de parar, avaliar isso e mudar. Todo mundo pode mudar. Qualquer um de nós pode. A gente só precisa entender o compromisso que a gente tem com a família que a gente tem. E aí, se você entender esse compromisso, se você entender a aliança que você fez, se você entender a responsabilidade que você tem de promover uma educação saudável para os teus filhos, você vai se esforçar e vai aprender a se comunicar. Agora, a dificuldade de comunicação, tem gente que foge, tem pessoas que não pode pensar em conflito. Você vai falar assim, preciso conversar com você, a pessoa trava. Geralmente, foram crianças que quando eram pequenas, a mãe ou o pai, quando falava assim, a gente vai ter que conversar. Quando falava assim, o chinelo já estava na mão, a correia já estava na mão, a vara já estava na mão. Enfim, quando fala vamos conversar, a criança já sabe que vai apanhar. Então, tem coisas que a gente cresce e a gente guarda aquele sentimento. Tem crianças que viram tantas brigas entre o pai e a mãe e ela se sentiu tão impotente diante daquela situação toda que travou. Então, toda vez que ela está diante de uma confusão, de uma possibilidade de uma confusão, ela acha que aquilo ali vai gerar um conflito enorme. Aí ela age como se ela fosse criança. O sentimento é como se a pessoa fosse pequenininha de novo. Ela esquece que aquele outro que está ali, ou que aquela outra pessoa que está ali, não é o pai, não é a mãe. E ela esquece que ela cresceu. Ela agora tem outras formas de reagir. Ela não precisa mais daquele sentimento infantil. Mas isso é preciso tomar consciência para entender. Senão a gente vai repetindo a história. Tem pessoas que são arrogantes. Elas não querem conversar e dominam a coisa, tipo assim, bate a porta e sai, ou se tranca no quarto, ou senta, liga a televisão, age com uma prepotência, com uma arrogância, muitas vezes é por pura insegurança. Isso não é sinal de força, isso é sinal de fraqueza. Então essas pessoas precisam lidar com o sentimento dela, com a insegurança dela. Ela precisa adquirir saúde emocional por ela própria e pela família, que é responsabilidade dela. A gente precisa aprender a arte de se comunicar. Olha, gente, tem curso de oratória. Você olha um curso de oratória, um monte de gente quer fazer. Tem diversos cursos de oratória na internet para você aprender como falar. Muita gente se interessa. Mas se colocar um curso sobre aprender a ouvir, pouca gente quer. Só que comunicação, sem você aprender a escutar, não tem comunicação. A arte de ouvir é fundamental para você se comunicar. E poucas pessoas querem aprender a ouvir. A gente só quer falar o que pensa, mas escutar é muito importante. Se você não ouve o suficiente, o que você vai falar está errado. Muitas vezes eu ouço um paciente 50 minutos, eu falo 10, às vezes 5, e aqueles 5 minutos foi o suficiente para ajudar aquela pessoa naquele momento. Mas eu só pude acertar aqueles 5 minutos porque eu ouvi 55. Eu pude acertar nos 10 porque eu ouvi 50. Se você não escuta, você não vai saber acertar naquilo que fala. Então, num relacionamento conjugal, a gente precisa aprender a ouvir. E olha, uma das coisas para aprender a ouvir é você se colocar no lugar da outra pessoa. Como isso é difícil no relacionamento. Como isso nunca é feito. Nunca não, pelo menos na maioria. As pessoas, quando estão discutindo, elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Se você está discutindo com alguém, seu marido ou sua esposa, por mais que ele esteja berrando, por mais que ele esteja sendo ignorante, se você parar para escutar e se colocar no lugar dele e pensar, por que será que está fazendo isso?
O que que ele sente? O que está aborrecendo essa pessoa? Sai um pouquinho do seu lugar, o seu lugar de certo, o seu lugar de vítima, o seu lugar de correto, o seu lugar da certeza que a razão é sua. Sai um pouquinho desse lugar e tem um pouquinho de curiosidade para entender o que aquela outra pessoa está sentindo. Se você fizer isso, você vai acertar muito na hora que você abrir a boca para falar. Mas não é o que acontece. Você sabe o que acontece quando um está falando? Aquele que para escutar um pouquinho, ele não está ouvindo o outro, ele está pensando em qual argumento ele vai usar para derrubar o argumento daquele. Aquela pergunta que eu fiz, você quer ser feliz ou ter razão? A 99% das pessoas colocaram que quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Mas o problema é que na hora que a gente age para ter razão. Na hora da discussão, o que a gente quer é ganhar. Na hora da discussão, a gente quer vencer a discussão. Então, a gente fica organizando estratégia para derrubar o outro. E sabe por que muitas vezes a gente faz isso? Porque a gente já está com mágoa suficiente carregado dentro da gente. Você traz mágoas e ressentimento de anos e anos e anos. E aí, cada coisa que aquela pessoa falar, você vai interpretar de maneira a juntar argumento para aumentar a sua mágoa e você convencer a você mesmo que você está certa, que a outra pessoa está errada. É nessa hora que eu digo, a gente não quer ser feliz, a gente quer ter razão, porque na hora, se você quiser ser feliz, você vai parar e vai escutar, e vai querer entender o que a outra pessoa está falando. Mas pode acreditar, na hora de discussão não é a felicidade que está em jogo. O que está em jogo é a sua verdade, é a sua razão, é o seu direito, é aquilo que você entendeu que você é vítima de uma situação, então você escuta para comprovar para você o quanto realmente você está certa de ser a vítima do outro. O outro é o seu algoz. Outra coisa que a gente precisa, você tem que ouvir, você tem que se colocar no lugar do outro e não interrompa. Escute. Gente, que dificuldade que às vezes a gente tem na hora de uma discussão é deixar o outro terminar de falar. O outro começou, você vê tanta incoerência no que a outra pessoa está falando, que você quer falar por cima, você não quer aceitar aquela incoerência. Parece que ouvir aquilo está te matando. Você não aceita continuar ouvindo, você fica se convencendo, não, isso é absurdo demais, aí você interrompe a pessoa. Olha, entenda o seguinte, deixa o outro falar e esgotar o assunto. Tenta entender o que a outra pessoa, isso é sabedoria. Você está pensando que vai ganhar quando discute. Se você realmente quer fazer a coisa certa, então faz isso. Tenha paciência, eu sei que é difícil. Às vezes a gente escuta coisas que a gente não suporta ouvir. Aí você quer falar logo, aguenta, tenha domínio próprio, ore, pede paz para o Espírito Santo de Deus, entender o sentimento da outra pessoa e não interrompe. Quando você tiver que falar, aí sim, você vai poder dizer para a pessoa, só, olha, agora você vai me escutar. Eu te ouvi sem interromper. Agora você me escuta. E outra coisa, não se precipite. Quando você não deixa a pessoa falar, quando você não escuta, quando você não tenta entender, se colocar no lugar do outro, você é precipitado na sua interpretação. Como a gente erra nisso? A interpretação que a gente faz é simplesmente alguma coisa a nosso favor. Você nem escuta tudo que a pessoa fala. Você vai selecionando aquelas palavras que combinam com a crença que você já tem de que aquela pessoa está errada e você está certa. Então você vai puxando da mensagem aquilo que te agrada. E você vai interpretando a mensagem a partir da sua crença naquela situação. Olha, eu vou te dar um exemplo para você entender. Uma vez um pai, ele estava muito irado com o filho e ele recebe uma notícia, recebe uma mensagem no WhatsApp do filho dele. Aí ele chama a mulher dele nervoso. Olha só o seu filho como é desaforado. Olha a mensagem que ele escreveu para mim. Papai, manda dinheiro. Eu não vou mandar dinheiro coisa nenhuma para esse desaforado. Aí a mãe falou assim, peraí, meu amor, deixa eu ler essa mensagem. Não é possível que ele escreveu isso. Olha aqui para você ver. Aí ela leu e falou assim, não, meu bem, não foi isso que ele escreveu. Ele escreveu assim, ó, papai, manda dinheiro. A gente lê a coisa, a gente interpreta a coisa a partir da nossa tensão, do nosso nervosismo, da nossa raiva. A gente filtra, o nosso filtro é a raiva que a gente está sentindo. Isso vai te levar, talvez, a lutar pela razão, mas nunca pela felicidade.
Então a gente precisa ter domínio próprio para você entender, querido, que tudo vai depender do teu sentimento. Se você controla o seu sentimento, as coisas vão funcionar de outra maneira. Outra coisa importante, reconheça quando você erra. Oh, Jesus! Se a gente tivesse humildade para fazer isso, quanta coisa ia ser evitada. A gente julga precipitado, a gente deixa a raiva tomar conta e você não sabe aceitar quando você errou. Imagina a cena. A mulher pede o marido para comprar alguma coisa para ela na padaria, no mercado, depois do trabalho. O cara saiu atordoado do trabalho e esqueceu de comprar. Quando ele chega dentro de casa, ele chegou sem um pacote, a mulher já vai a 1000. Você não se importa comigo mesmo, não. Você não se interessa o que eu quero, você não se importa com o meu gosto, você não se importa com a minha vontade, você não se importa com aquilo que vai, e você vai jogando para cima dele um monte de motivos para interpretar o esquecimento dele. Ela já é precipitada porque nem pergunta. Ou você esqueceu o meu negócio? O que houve? Ela não pergunta. Ela já chega cheia de ódio. Aí a pessoa que esqueceu já vem também junta com o ódio dela e simplesmente detona. Você não se importa com o meu trabalho, você não se importa com uma carga de pesada que eu tenho o dia inteiro. Eu não esqueci porque eu estava atrás, porque eu saí tarde do trabalho, eu esqueci porque a minha cabeça estava quente, eu esqueci por causa disso, aí vai dando um monte de justificativa. Sabe o que resolve uma situação dessa? Quando um entende, abre mão de ter razão. Se um abrir mão de ter razão, a felicidade fica muito mais próxima. Aquele que esqueceu, se ele chega em casa, ao invés de justificar, ele simplesmente diz: oh, me perdoa, eu não podia ter esquecido, mas eu esqueci, você me desculpa. Não me importa a justificativa. Se entende? Quando a gente fica justificando, quando uma pessoa fala de um erro que a gente colocou, é aí que a gente quer ter razão, a gente não quer ser feliz. Porque você precisa provar para outra pessoa que você está certa naquilo que você fez. Você está certa, você esqueceu porque você tem motivo, não é porque você é ruim. Se você tem humildade, simplesmente assume o que você fez. Assume só. Esqueci, me perdoa, amanhã eu vou fazer todo o possível para lembrar. Simplesmente peça desculpa. Isso, querido, é reconhecer, isso não é sinal de fraqueza. Tem muita gente que não pede perdão, que não pede desculpa pelo que fez, porque acha que está sendo fraco, porque quer ser o poderoso, porque quer ser a forte. Só que isso aí é sinal de insegurança. Essa justificativa toda é sinal de insegurança. A força, querida, a coragem é você realmente dizer perdão, desculpa, eu esqueci mesmo. Não importa. Em outro momento, quando tudo acalmar, aquela pessoa, quando você pediu perdão, pode ter certeza, ela vai acalmar. Um pedido de perdão é mágico. Perdão é um negócio mágico. Ele acalma o coração. Em outro momento, você pode até justificar, mas naquele momento, você não justifica, não. Você simplesmente admite e pede perdão. Isso é para quem tem coragem. Isso é para os fortes. Fraco não faz isso. E a gente acha que é fraqueza pedir perdão. Não, querido, não. Outra coisa que é cruel na comunicação. Amados e amadas, não grite, converse, não grite. Sabe quem grita? Quem grita é porque não tem argumento. Quando você começa a gritar, isso é sinal de fraqueza. Olha, tem uma história de um líder de uma igreja, não vou dizer nem que era padre, nem que era pastor, mas um líder de uma igreja chegou de viagem, foi um tumulto danado no voo cancelado, e ele tinha que me pregar numa igreja. E aí ele não tinha feito a mensagem, não dava tempo, ele ia fazer porque ele ia chegar 2 horas antes e ele ia escrever a mensagem. E aí ele ligou para um amigo e falou assim: olha, você sabe o estilo que eu prego, então faz um esboço de uma mensagem aí, coloca aí no púlpito para mim que eu dou conta aí de ministrar. Quando chegou, ele pegou a pregação, e lá num determinado, e foi pregando, foi tudo beleza. Num determinado momento tinha alguma coisa escrito e algo entre parênteses.
e estava escrito entre parênteses: grite que o argumento é fraco. Quando o argumento é fraco, as pessoas precisam gritar. Então, entenda que se você faz muita algazarra, é porque no fundo, você não está certo do que está falando. Se você estiver certo, se você estiver consciente, você vai ter calma. Não vai se precipitar para ganhar uma discussão. Você vai deixar a poeira baixar, você vai esperar a coisa acontecer. Depois você conversa. Tem uma história de um casal que eles viveram 60 anos juntos. No início do casamento, aquela mulher amava muito aquele homem, mas ela conhecia os pontos fracos dele. Ela sabia que tinham coisas na personalidade dele que era difícil. Era coisa da criação dele, era coisa difícil de tolerar, mas ela amava muito ele. E ela sabia que aquele tipo de coisa ele não ia mudar. E aí, no início do casamento, ela comprou uma caixa, trancou e disse pro marido dela assim: olha, nunca abra essa caixa e nunca me peça para abrir essa caixa. No dia que eu quiser, eu vou abrir e vou te mostrar o que tem dentro dela. É a única coisa que eu te peço. Respeite esse segredo meu. O cara respeitou, os anos se passaram, 60 anos de casado. Depois de 60 anos, ela adoeceu e estava quase morrendo. E aí ela foi, chamou ele, mandou ele pegar a caixa que estava em cima do guarda-roupa e disse assim: hoje eu vou te mostrar o meu segredo, o que estava dentro dessa caixa a vida inteira. Abriu, tinha um envelope e tinha uma boneca. E uma boneca de pano, muito bonita, muito bem trabalhada. E ela disse para ele assim: cada vez que você me aborrecia muito, eu não queria brigar com você, porque eu sabia que não ia adiantar, mas eu não queria me aborrecer, eu não queria me magoar. Eu vim aqui para dentro do quarto e eu aprendi a fazer essa boneca e eu começava a confeccionar essa bonequinha. Aí ele olhou a boneca e falou assim: nossa, amor, é linda essa boneca, mas eu tô pensando aqui que em 60 anos de casamento você construiu essa bonequinha. Isso significa que então eu quase não aborreci você. Aí ela falou assim: agora abre esse envelope. Tinha $100.000 e ela disse: esse dinheiro é das bonequinhas que eu vendi nesses 60 anos de casamento. Então, querido, a gente precisa, eu sei que você não tem que tolerar as coisas, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, mas tem coisas que aborrecem a gente e essas coisas você pode não bater de frente. A gente precisa escolher as pedras grandes e deixar passar as pequenas. Se você entender que você precisa de um relacionamento com uma pessoa perfeita, que você precisa de alguém que não tenha nenhum defeito, vai ficar complicado, porque você tem defeito. O outro também tem. Então, escolhe as pedras grandes. Escolhe aqueles motivos que são muito importantes, que você não pode deixar passar, mas as pequenininhas, querido, arruma uma coisa para você fazer, para você tolerar essas pequenininhas e você não adoecer, certo? Porque o negócio é você também não adoecer, mas tenta peneirar, deixa passar aqueles pozinhos, aquelas coisas pequenininhas que não vão fazer diferença. Caso contrário, você vai viver num relacionamento arranhado o tempo inteiro. E isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para você, isso não é bom para a pessoa que vive com você e principalmente não é bom para os seus filhos. E eu vou te dizer uma coisa: Deus fez a família como algo que ele ama muito. E Satanás tem um investimento grande para destruir famílias. Ele investe todo o tempo na destruição de famílias. Então não vamos colaborar com o inferno. Vamos andar na contramão do inferno e vamos tentar, em nome de Jesus, fazer valer o projeto de Deus. Vale a pena, vale a pena. Um dia vai estar escrito lá no livro da vida todo o esforço que você fez. Então, se você tem dificuldade de falar, tem dificuldade de se comunicar, querido, olha para dentro de você, entende quais são os motivos, faça isso pela tua família. E se você acha que você é uma pessoa que não consegue falar, que você não gosta de falar, que você não gosta de se comunicar, eu quero te lembrar uma coisa: você escolheu ter uma família. Pessoas que não querem se comunicar com ninguém não podia ter escolhido uma família. Mas se você escolheu uma família, é porque dentro de você tem a capacidade de você superar esse desafio, superar essa dificuldade para você passar a se comunicar. Porque você colocou pessoas lá no seu mundo.
Você trouxe pessoas para o seu caminho. Então você é responsável por essas pessoas que você cativou. Igual a historinha lá do Pequeno Príncipe. Você é responsável por aqueles que você cativa. Você é responsável por essas pessoas. Então supere essa dificuldade. Vai ser bom para você e vai ser bom para quem está vivendo com você.